Vamos agora a Vanessa de Oliveira, que tem de pergunta pra você. Tudo bem, Bela? Tudo ótimo. Bom, o que eu vejo de gente conversando com você pelo Twitter, isso é tão bom, né? Ah, isso é ótimo, mas o pessoal adora você, sabia? E me perguntam muito de você. É, mas as pessoas têm uma curiosidade, né? Tem. É bom isso, mas a gente também tem, fiquem tranquilos. Bom, quer fazer perguntas, pode mandar, mulheres@tvgazeta.com.br. Não querendo se identificar no assunto, coloque Vanessa de Oliveira, não quero ser identificado, tá? Vamos ver a primeira pergunta, essa daqui, ó. Namoro há 8 meses e meu namorado não posta fotos nossas no Facebook. Não consta em seu perfil que estamos namorando e ele nunca me leva junto com os amigos dele. Já reclamei, mas ele diz que gosta de manter nossa privacidade. Será que devo acreditar? Ela deve acreditar que o namorado dela não ama ela o tanto quanto de repente ele diz que ama. Infelizmente essa é a verdade. Você tem vergonha às vezes? Não é. Sabe o que acontece, ó? Quando um homem, ele ama uma mulher, ele gosta dessa mulher, o instinto natural dele é querer exibi-la para os outros, estar perto dela, botar um braço do lado e dizer, minha mulher, minha propriedade. Porque tem orgulho, né? Exatamente, minha propriedade. Então o que esse cara tá fazendo, ó? Ele deixa o Facebook dele como se fosse um homem solteiro, para que se aparecer alguma oportunidade um pouco melhor, a outra pessoa perceba, ah não, ele não tem nada sério com ninguém, ou então não está saindo com ninguém, e aí ele pode simplesmente trocar. Então, o que muitas vezes acontece? Os caras que são muito safadinhos, eles dizem assim, ah não, eu quero preservar a nós, quero nos preservar. Não é essa a questão. Disso, né? As duas coisas assim que podem ser, realmente é preservar, se o cara tá jurado de morte, aí ele quer preservar, sim, entendeu? É outro caso, né? Ou se ele é uma celebridade, aí ele quer preservar aquela esposa ou aquela namorada que não tem contato com a mídia. Mas no caso dela, não, né? Não. Quando o cara tá apaixonado, ele posta a foto dos dois, ele posta a foto até do buquê que ele deu pra ela, ele faz questão de dizer, eu fulano casado, namorando, em um relacionamento estável com fulana, se marcam. Isso realmente é coisa de quem? Tá curtindo, ficar junto, mas não tá levando muito a sério. Aqui a gente fala a verdade, né, amiga? Ah, não, se é pra falar mentira, então não adianta, não manda nem sua pergunta. Pode ser que exista 1 em 1 milhão de homens que... Nós não. Nós vamos tratar as coisas de uma maneira real, é isso mesmo. E 1 para 1 milhão é difícil você ser só uma pessoa, né? E pelo amor de Deus, não se agarra nessa bandeira da esperança desse cara que está saindo com você e que não te torna público aos outros ser uma dessas exceções, porque esse é o erro das mulheres. É porque a mulher acha que muda o outro, a gente não muda ninguém, a gente pode se mudar se a gente tiver muita força de vontade. Não, e às vezes a mulher não encara a realidade. A verdade está na frente dela e ela não enxerga. Não Boa sorte pra você, viu? Bom, temos mais perguntas, dessa vez nas ruas. Vamos ver? Olha lá. Tudo bem, Vanessa? Minha pergunta é se há algum exercício para eu me conhecer melhor. Exercício para você se conhecer melhor? Sim, 5 contra 1, chama-se masturbação. Se conhecer no sexo, mas é um ótimo. 5 contra 1. Se masturbar é você fazer amor com a pessoa mais importante da sua vida, que é com você mesmo. E é por onde nós sempre devemos nos conhecer para que possamos nos relacionar bem com o outro, né? Tem outras formas de se conhecer melhor. São técnicas de autoconhecimento, que você pode estar buscando um psicólogo para estar fazendo, um educador sexual também. Mas em relação ao sexo, mas em relação ao sexo, primeiro. Porque como você vai falar pro seu parceiro o que você gosta, se nem você sabe direito? Não sabe nem onde é que é o botão de liga. E nem desliga. Nem desliga. Continua, não sabe nada. Avança, né? E sabe o que acontece? As mulheres, elas acabam muitas vezes tendo horror ao seu próprio toque, porque eu já ouvi muito assim, Vanessa, eu não consigo me masturbar de jeito nenhum. Por quê? Porque lá na infância, ela teve uma primeira ideia de que era feio, errado e pecado. Aí mas a gente pode mudar essa ideia, claro, né? Que pode mudar. Claro que pode mudar. Vamos agora para uma outra pergunta. É boa. Até sabe por quê, amiga? Porque sabe o que acontece? A mulherada fica achando assim, nossa, eu tenho algum problema porque meu marido me penetra, e eu não atinjo orgasmo. E não vai. Se o seu clitóris não estiver sendo estimulado com a mão dele, com a sua mão, ou com a pubis dele, nada vai acontecer. Nada. Mas se você se conhecesse, você ia saber disso, né? Claro, e não importa a maneira como você atinge o orgasmo, o importante é você atingi-lo. Então, se você mesmo estiver lá se tocando, enquanto ele realiza a penetração, tá valendo, tá louco de bom. Pois é.
Esta é boa. Descobri, quer dizer, boa, né? Boa pra gente poder falar. Descobri que meu marido visita sites de travestis na internet através do histórico de navegação do notebook dele. Isso significa que ele é gay? Significa. Significa. Vou dizer o quê? Isso significa que... Direto, você vai falar, o gatinho subiu no telhado, foi descer no muro e caiu. Não, amiga. Essa é a nossa diferença. Aqui a gente dá real mesmo. Significa que ele tem atração por pessoas do mesmo sexo. Se esse homem visitou uma única vez, eu até posso dizer assim, não, foi uma curiosidade, porque afinal de contas eu já olhei Playboy, revista de mulher feminina, pra olhar ali por curiosidade. Mas eu não fico olhando todo dia. Se você é mulher, olha todo dia, revista de mulher nua ou fotos de mulher nua, significa que você tem interesse em uma atração sexual. Então esse cara, ele tem atração. Mas talvez ele não tenha se descoberto ainda, né? Olha, amiga, eu vou dizer uma estatística, assim, da minha vivência. Qual é? Se o cara tá há 1 ano entrando em site, por exemplo, para ver foto de travesti, esse cara já botou em prática e ele tá pesquisando qual é a próximo estereótipo que ele vai pegar. É? Porque eles não contêm um impulso sexual. É diferente da mulher. É diferente da mulher. Se o cara entrou ali algumas poucas vezes, né? As coisas podem ficar na fantasia, ele pode se bloquear. Mas se é regular, minha filha já foi há muito tempo. Então, mas eu não tenho que chegar e perguntar pra ele, né? Falar, olha, fucei no seu notebook e vi que você entra em site de travesti. Depende da relação do casal e depende do que essa mulher quer fazer com a verdade. Porque assim, quando você joga a verdade na cara do seu parceiro, das descobertas que você faz, você tem que estar bem ciente de uma coisa, que você vai ter que reagir a estas verdades. Você quer se separar? Você quer aceitar que ele continue casado com você e numa boa vá procurar um travesti? Há casais que podem conviver dessa forma, porque não, né? Tudo depende do casal. O que não dá pra você fazer é simplesmente jogar na cara dele, culpar, fazer um drama, chorar, se escabelar, e ficar quieta, né? E depois não se separar, não fazer nada. E achar que o cara vai parar por causa disso. Então essa é a questão. Mas se a pessoa quer tomar uma atitude e resolver, fala que chama pra conversar. Chama pra conversar. Agora, quer fazer a egípcia? Né? Fazer egípcia, quietinha, nem fala que viu, só fica monitorando, né? Mas vai adiantar monitorar? Pra você saber se parou a tal da fantasia, se... Vai ser escrava dessa história, né? Vai ter que ficar atrás de notebook todo dia do marido fuçando. Eu não tenho jeito pra isso, não. Você tem? Eu, particularmente, não. Antes uma dura verdade do que uma vida de mentira. Claro. Não é? Eu acho. Claro. Cada um sabe da sua vida. Tem como descobrir que tipo de pessoa aquele cara é antes da gente se envolver com ele? Existem indícios olhando pro formato do rosto da pessoa. Formato do rosto? Exato, amiga. Me conte tudo, não então eu vou te contar. Nada. Vou contar. Riquinho. Não, riquinho, né? Já vamos pra análise. Não, mas eu fiz até a tua análise já. Você não viu que eu andava te olhando? Eu tava te olhando, analisando. Vem cá, Riquinho. Vamos ver. Você consegue analisar o rosto da pessoa e ver como é? Sim. O que acontece? Olha que legal. Então vai. Existe uma ciência... Vai ser mais fácil que o porco. Existe uma ciência, essa ciência se chama psicofisionomia. Psicofisionomia. É uma ciência já milenar, ela vem lá do Egito e era a forma como eram escolhidos os faraós. Então, através do que? Das demarcações do rosto, sabia se a pessoa ia conseguir ter pulso para dominar, se a pessoa ia ter equilíbrio mental, se não ia. Essa ciência fala o seguinte, que o nosso rosto ele é dividido em 3 partes. Então, quem está em casa pode fazer uma análise de si. Que tipo de divisão? Então, a primeira divisão, é da sobrancelha até o final da testa. Tá? Isso daqui o que é? É a parte intelectual da pessoa. Isto. A sua testa é intelectual, tá vendo? A segunda parte é da sobrancelha até o nariz. Então, o que dizem? Que os nossos olhos são a janela da nossa alma. Eu acredito. Então, é a questão dos fatores emocionais. É uma porta de vidro gigante. Emocionais. E a terceira parte é o quê? Da pontinha do nariz até o queixo. Que são os nossos impulsos e os nossos instintos. Então, eu vou dar primeiro aqueles alertinhas daqueles homens com quem as mulheres têm que começar a cuidar.
quando você olha para um homem, você já vai detectar isso. Isso aqui, Isto. vermelho piscando. É vermelho piscando. Se isso é a verdade absoluta, não. Mas é uma tendência muito forte. Tá. Lembrando que nós não somos só o nosso signo solar, ou só as nossas características físicas. A gente é um acúmulo de tudo que se passou na nossa vida, daquilo que a gente traz genético, né? de tudo. Então, não é o ponto-chave só isso, mas ajuda muito. Tá. Muito cuidado com homens que tem muita sobrancelha e que a sobrancelha, ela é junta aqui, ó. Aquela que sobrancelha junta, grossa e junta. Isso significa o quê? O quê? 3 coisas ele pode ser ou as 3 juntas. Indica um impulso sexual bastante forte. Tá. Não é de todo negativo, porém, quando ultrapassa o limite... Depende da medida. É a né? medida. Agressividade Ah, e possessividade. A agressividade e possessividade é terrível. Sim, e tem mais uma coisa, e isso é verdade. Pensa só que lá no tempo dos faraós, eles não tinham ideia de que existia um hormônio chamado testosterona. Não sabia nada disso. Só que o que faz com que os homens tenham pelos no corpo? É A justamente a testosterona. testosterona. Então, quanto mais pelos um homem tiver, maior é o que também dele? A libido. Então, quando você vai conhecer um cara, você já vai... Se ele for por meio isso, peladinho de pelo... o que se diz dos europeus? O que se diz dos europeus sexualmente? É, que eles são Que eles meio são mais frios. fraquinhos. E eles têm menos pelos do que as outras pessoas. Ah, interessante isso. Outra questão. Sabe aqueles homens que têm um vinco? Que graças a Deus não é o caso do riquinho, ó. Não é o caso do riquinho. Tem um Você vinco sacou? aqui? Tem um vinco aqui, no meio da testa. Um vinco. Aqui nenhum dos meninos tem. Nenhum tem um vinco. Isso é bom não ter? Isso é ruim. Tem que ter. Não, é bom não ter. Não, é bom não ter. Ah, se que bom. tiver, indica que esse homem ele é explosivo. Ele estoura fácil. Ele estoura fácil. Por quê? Fecha o rosto, exatamente. Porque quando a pessoa está normal, quando ela explode repentinamente, ela faz um movimento brusco. É verdade. Salvo aquelas pessoas que tomaram muito sol, porque daí naturalmente a pele enrugou e veio pra enruga frente. mais fácil, é verdade. Exatamente. Outro que vocês devem ter cuidado. Sabe aqueles riquinhos? Luan, posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode. Isso também serve para as mulheres ou no caso Também só... serve para as mulheres. Todo mundo, é. Serve também Agora, para as mulheres. Você cortou bem na hora que ele ia falar da mão. Não eu tem tava problema. pensando Ela em olhou continuar pra na sua, mão. acho que você percebeu. Lembra O só que a que é a mão? mão? Ele sabe. A mão é o seguinte, a mão que é perigosa. O que é perigoso na mão? Então, existe um tipo de mão, tem vários tipos de mão, mas a mão está muito ligado com se você atingiu a parte mais intelectual ou se você ainda está na fase primitiva da evolução humana. Então, existem alguns homens que têm uma mão que ela parece uma garra assim, sabe? Ela não abre, né? Ela É, fica assim. e o dedinho ele é meio tortinho assim, Eu como se fosse uma conheço garrinha. uma pessoa que tem isso aqui. Então, o que acontece? Não estou dizendo que são má pessoas, não é isso. Mas o que você precisa saber dessas pessoas é que elas têm uma dificuldade de captar e de entender a sensibilidade no outro. Eles são mais frios. Não digo frios. Ogros? Eles... Ogros. Então, essa mulher, ela vai chegar em casa e vai dizer: hoje eu não tô legal, aconteceu tal coisa. E ele vai pensar: que frescura. Porque... Ele é insensível. Porque ele é Arrumar o mais, seu como se fio ele aqui. fosse mais, tivesse ainda mais um pouco, como se, sabe os primatas? Sei. Os homens da caverna, como eles andavam, como eram as Puxava a mãos mulherada pelo deles, cabelo, e como eram as mãos tudo. deles, aquilo tem a ver, esta forma tem a ver. Sua mão não é assim não. Isto. Queres ver uma coisa, ó? Homens que têm o nariz grandinho. O que Tipo acontece? Luciano Huck. Luciano Huck, capacidade grande de liderança. Capacidade, o nariz do Luciano Huck é um nariz... O nariz dele é grande? Não é grande, só que o nariz dele é largo na Você não ponta. vai liderar nada. Peraí, ó. Ó, deixa o nariz do Riquinho, ele Olha é pra largo... Ele é largo na base e fino na ponta. Isso indica pessoas que são ambiciosas. Ambiciosas, mas não vai liderar nada. Vou adivinhar. É bom você continuar obediente pra você se dar bem. Isso. Uma outra coisa, ó. Homens que têm os olhinhos pequenininhos. São homens que observam mais. Eles mais observam do que eles falam. Vamos ver, sabe o quê? O quê? Os orientais. Os orientais são mais caladinhos, É verdade. grandes Mas ficam sempre de olho observadores. em tudo, né? Mulheres e homens que têm os olhinhos grandes falam bastante, vocês contam, nem já falo contam nada. tudo, né? Já vai falando. Que mentira essa dela. Não imagina, Cátia, que isso? Os meus olhos não são janelas, Não. eles são portais. São portais. Mesmo.
Uma outra coisa para você saber se o homem ele tem pegada. Sabe aquela pegada gostosa, daquela hora H? E como você vê se ele tem pegada? Pela boca do homem. Como tem que ser a boca? Olha a boca do Riquinho, que bem formadinha, que fofinha. O Riquinho tem pegada? Ele tem cara que O Riquinho tem pegada. Muito obrigado, Vanessa. Não, é verdade. Você acha? É. Que não experimentei, né? Aí, né? pode provar. Se ele quiser, fica fria, vai lá. Quando o homem ele tem os lábios fininhos, Delicadinhos? delicadinhos. É, se você tá numa balada, tá conversando, o menino acabou de chegar, o homem acabou de chegar, e você percebe que ele tem os lábios carnudos, que ele tem bastante sobrancelha, por exemplo, que nem a do Riquinho. Aí você tá pagando alguma coisa pra ela falar bem? Não, 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 não. Você vem cá. Você vê Não, como juro. é que é? Não, não, não. Essa história tá esquisita. Não, Depois do porco, você tá aliviando a dele. não, juro, não é isso, não. Tô sério. Tá. E você começa a ver que ele tem bastante sobrancelha. Você não precisa ficar desesperado achando que você tem que fazer alguma coisa Porque para... o cara vem. Ele vem sozinho, ele pega. O Riquinho pega o que ele quer. Então, Não, é sério. Ele vai em busca. Se a mulher vai, se a mulher vai aceitar ele, eu não sei. Mas que ele vai em busca, ele vai. Mas faz aquele olhar 43 pra ela que eu falei pra você que aquilo não é legal. Pra Vanessa? Qual? É. Quando ele tá, Não, é assim, cara, ó, isso vou te aqui explicar. não é. Eu vou explicar, mas vou explicar, pera um pouquinho. Eu já reparei, porque eu percebo muita coisa, depois de tantos anos aqui, a gente conhece os meninos. Tem o tipo de mulher que entra, que eu já sei quem gosta de cada tipo daquela mulher que entra. E o Riquinho eu também já sei qual é o tipo dele. E ele, quando vê a mulher, ele faz essa cara, faz aí. Não, peraí. Cara de Posso me conquista. explicar? Já Faz, tô depois você imaginando. se Tá bom. explica, faz a cara. A cara de conquista é assim. Faz a cara. Não, não é essa não. Não. Aquela que você cerra os olhos assim, ó. Parece um míope. Mas assim, não ó. é, porque É eu caça. sou mil... Ele tá Olha, caçando. Obrigado. Ele tá caçando. Obrigado, Vanessa. Ele tá caçando. É Mas ele tá caçando, ele tá é fazendo Ele faz foco. assim, ó. É. Aham. Parece um míope, O parece foco. o Mr. Mas Magoo. eu- Tipo, nada em volta me interessa, somente Só aquilo. aquela mulher. É, Vai ficar com cara de eu bobo. conheço os homens. Ela não sabe Fica a cara de bobo. Conheço. Não. Fica assim. Tanto que eu já vi várias vezes você fazer, não pegou ninguém. Aqui eu tô trabalhando, não posso, cara. É Não verdade. posso aqui. Bom, tudo bem, vai. Obrigada. De nada, viu? Vamos para a próxima pergunta. Vamos pra rua, depois eu faço essa aqui da moça que tem 70 anos. Quer dizer, acho que é uma moça, né? Vamos lá, olha lá. Oi, Vanessa, boa tarde. Eu gostaria de saber qual você acha a frequência ideal para um casal? A frequência ideal para um casal que tem sexo. relação sexual? É o que acontece? É o quanto eles desejam e eles mutuamente querem. Se essa relação sexual durar 3 minutos e os dois atingirem o orgasmo nesses 3 minutos e os dois ficarem felizes, é um baita sexo. 10 minutos? Que chato. Aí que tá, é o que a ciência diz. Não, beleza, amiga, pra você, mas de repente se a pessoa atingir o orgasmo e a outra pessoa atingir o orgasmo, tá ótimo, tá lindo. Se os dois precisarem ficar 1, 2, 3 horas e os dois precisarem atingir esse tempo de 2, 3 horas para atingirem o orgasmo, então a gente diz, não, esse é o ideal para aquele casal. Ó, o normal, e que a ciência diz que é bem legal e que a grande maioria das pessoas se contenta, são 3 relações sexuais por semana. Tem pessoas que praticam todos os dias, porém com menor tempo. E tem gente que pratica todos os dias com bastante tempo. A única coisa de você praticar muito, exageradamente, absurdamente exagerado, é que às vezes a mulher pode ficar machucada. Principalmente se o pênis do homem for avantajado, né? Mas com um pênis menor, aproveita, porque uma hora não vai dar mais pra usar. Então aproveita. Vamos nós não, você Não, mas é, amiga. Uma hora não vai dar mais pra pra usar. Uma Mas hora hoje fica em dia difícil. A medicina tem tantos avanços. É, mas aí que tá. O que acontece? Os medicamentos para manter a ereção não depende somente do medicamento, depende da cabeça do homem. Se o homem tiver depressão, ele pode tomar 1 quilo. Não, aí não adianta, né? 100 comprimidos. Não vai. É. Não vai. É. Mas aí trata a depressão. Claro, e sabemos de uma coisa, olha, você pode ter uma vida sexual que vá até 75, 80 anos, não tem problema. Só que a grande maioria das pessoas acaba tendo uma perda hormonal que o desejo diminui. É natural isso. É verdade. Bom, vamos a essa pergunta aqui. Eu não sei porque eu achei que... não, é mulher mesmo, ó.
Tenho 70 anos, embora pareça bem mais nova. Há cerca de 20 anos, não tenho relações com meu marido. 20 anos. Nem com ninguém, pois ele deixou de ter potência e também libido. Ai, que você está falando. Sem uma coisa e sem outra, nem sexo, nem carinho, tive 2 crises de depressão. Somos como 2 pessoas que vivem na mesma casa. Temos filhos e netos e já fomos felizes, mas agora não somos mais, pois não há nada que nos una a não ser a família e um casamento de papel passado. Há poucos meses vim a me apaixonar por outro, que me cativou pela meiguice e atenção que me dá. Não tivemos ainda nada muito íntimo, até porque do jeito que fui educada não me sinto à vontade. Sabe, é aquilo que antigamente se dizia, é pecado e é feio. Gostaria de saber a sua opinião, se devo ou não seguir em frente com essa paixão. Tá perdendo tempo, já devia ter ido há muito tempo. Se eu condeno a traição, depende. Há casos e casos. Este é um caso que eu não consigo ver mal e eu não consigo ver motivos para essa mulher não trair. Ela está há 20 anos sem sexo, esse homem não deu carinho para ela, porque o homem pode até não ter potência, mas existem outras formas de você realizar o sexo, ou seja, ele não teve interesse, essa mulher teve depressão. Homem não leva chifre, homem conquista. Essa mulher vai enterrar a vida sentimental dela em prol de manter uma aparência de papel apenas porque a sociedade julga? Mas isso é terrível, Vamos ter bom senso. E tem mais uma coisa. Para uma pessoa que tem 30, 40 anos, quando não dá certo, eu digo, vai lá, seja feliz, separa, vai buscar outra pessoa. No caso, nós estamos falando de uma mulher que tem 70 anos. E, amiga, 70 anos não é fácil de separar. Não mesmo. Porque eles não têm mais a convivência de marido e mulher. Mas eles dependem mutuamente dos dois, até pela questão do fator idade, porque a nossa geração vai chegar com 70 anos muito bem, mas muito bem diferente, mesmo. Né? Diferente, exatamente, de 2 gerações atrás que eles não tinham aquilo que nós temos de tecnologia hoje para estar nos ajudando. E uma coisa, a qualquer momento da nossa vida nós podemos nos apaixonar, independente da idade que nós temos. 70 anos essa mulher tem e ela se apaixonou. É ótimo, né? É maravilhoso, porque encheu a vida dela de vida. Entendeu? Ela estava uma morta-viva, ainda mais tendo depressão. Ela estava vegetando, né? Claro. Outro caso que também, olha, gente, eu sou super franca, por exemplo, assim, homens que estão casados, a mulher está, por exemplo, lutando há 6, 7, 8 anos com câncer, eles não têm mais uma vida sexual. Gente, o homem procurar de alguma forma uma paquera ou só para questão sexual, eu não condeno. Eu não condeno. Talvez pessoas ligadas à religiosidade vão me condenar. Talvez psicólogos digam não, isso não é certo. Talvez as outras pessoas defendam outras bandeiras. Eu, pela minha vivência, pelo bom senso, eu abro exceções. Não sou a favor de traição, mas nesse caso eu acho que... na verdade, eu nem encaro isso daí como uma traição. Sim, porque eles já não têm mais nada. Eles só estão coabitando na mesma casa. Só dividem o mesmo teto. O mesmo teto. Outra dúvida aqui, ó. Estou casada há 14 anos e as coisas esfriaram entre nós. O que eu posso fazer de diferente para surpreendê-lo? Nossa, a história do hidrante. Tem muita coisa. Tem muita coisa que dá. Ó, vou ensinar uma coisa super light, que a mulherada esquece de fazer. Gente, lembra de quando vocês começaram a namorar, quando começaram os primeiros meses de casamento, tomar banho junto. O homem, ele tem um fetiche por isso, que é uma coisa doida, amiga. O homem adora. Outra, ele se sente íntimo, ele pensa num monte de coisas que ele vai fazer com a mulher dentro do banheiro. E sabe qual é o legal? Quando a mulher entra para tomar banho com ele e não dá bolas para o cabelo dela. Nada de, ai, minha chapinha, ai, minha escova, nada. Não, deixa pra fazer uma coisa bem louca assim. Sabe por quê? Porque o cara diz assim, nossa, ela tá com tanto desejo na minha pessoa, como eu sou importante. Pensa no cabelo. Que o cabelo, dane-se o cabelo, né? Entendeu? Entendi. Né? Esse é um, né? Outro. Vou dar uma coisa que ela pode fazer de diferente pro marido dela. Um presente que ela pode dar. Um presente. A namorada pode fazer pro namorado. Quem tá casado há pouco tempo, muito tempo, todo mundo pode fazer. E que não custa nada. Sabe quando você tá numa dureza? Uma dureza total, você tem que fazer. Vacas etíope. Tipo, você sabe que o cara vai te dar um presente legal.
legal e você tá sem um pila no bolso no dia dos namorados para dar um presente para ele. Aí, dica do dia dos namorados. Você pega o seu talão de cheque, faz uma caixinha bem bonita, escreve presente milionário e aí você reserva 10 folhinhas de cheque. E nesses Você vai assinar as 10 folhas para ele? Você vai assinar as 10 folhas de cheque para ele. E o primeiro cheque você vai colocar assim: sexo oral embaixo do chuveiro. Segundo, sexo dentro do elevador. Terceiro, vai indo aí, né? Pra quem é mais avançado, casa de swing. Nossa, bem avançadinho. Bem avançado, né? E assim você vai indo. Dos 10. E aí você dá o cheque, o talão de cheque pra ele, diz pra ele dizer, e aí você se... Não, é uma ideia barata e que dá um up no casal. E simples essa? Super simples. Essa é tranquila super de fazer. Simples. Bom, tirando o swing, né? Claro. Volto já e a gente continua. Então, posso contar uma piadinha pra mulher que tá em casa? Piadinha? Pra ela entender, entender bem como é que as coisas no sexo funcionam. Que piadinha é essa? O Joãozinho e a Maria. Tá, Joãozinho e Maria. 6 aninhos, os dois lá na escolinha. Fazendo as descobertas. Joãozinho com seu pintinho, né? Toda afoito, né? Joãozinho se achando muito importante, grande coisa, daquele tamanhinho, mas se achando Superman. Olhou pra Mariazinha e disse assim: Mariazinha, eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Apontando o dedo pro seu pintinho. A Mariazinha, muito esperta, olhou pra ele daí. E daí? A minha mãe disse que com isso daqui eu posso ter quantos desses aí eu quiser. E precoces ele. Não, precoces, mas esta é a verdade. E tu sabe o que acontece com a mulherada? O quê? A mulherada fica pensando assim: nossa, como é que eu vou fazer pro meu marido enlouquecer por mim? Como é que eu vou fazer pro meu namorado me pedir em casamento e ficar doido? Existe uma fórmula que é a essência de como você faz os homens ficarem de 4, não pra você, por você. E como é isso? A essência filosófica é: você entra dentro do quarto com o seguinte pensamento: eu sou uma mulher exuberante, poderosa, acima dele, extremamente sedutora, que em dado momento vou me permitir ser dominada por ele. Então ela começa a poderosa, porque daí o homem ele fica extasiado porque ela é poderosa, mas ele quer ficar mais extasiado com ele que dominou a poderosa. Sim, porque aí é muito mais fácil, é muito melhor para ele quando domina uma poderosa do que uma... Não se fortalece com nada. E quais são as posições que os homens mais gostam? Quais são? As de dominação. A mulher pode começar ela dominando, mas em dado momento vira o jogo e aí o cara que... Você faz essa regrinha, o cara tá na tua mão. O cara tá na mão. Anota para não esquecer. Vamos para uma pergunta das ruas? Olha lá. Oi, boa tarde. Eu queria saber o que fazer quando o parceiro falhar na hora H. Tá. E é que não pode, né? Por favor, mulherada. Quando vai tirar sarro nessa hora, isso, né? Deixa a piada para outro momento. Não, exato. Você tem que fazer a egípcia e fazer de conta que aquilo tanto fez ou tanto faz e que não significa absolutamente nada para você. Entendeu? Tá, faz egípcia. Exatamente. Aí você pode fazer o seguinte para ele: não, querido, você resolve aqui com a sua mão comigo que tá tudo ótimo, maravilhoso. E você, entendeu? Faz um êxtase enlouquecedor para não traumatizar esse homem. Porque às vezes o negócio é o seguinte: o cara vai sair com você a primeira vez. Ele tá super empolgado. Nossa, você é a mulher que ele queria, né? Fica nervoso demais e falha na hora H. Às vezes você também dá a fim dele. Só que o intuito desse homem é de correr, sumir do mapa, do mundo. Porque ele tá morrendo de vergonha. Exatamente. Então você finge que é como se fosse um nada a ver para dar uma amenizada. Porque senão, gente, o pobre não volta nunca mais. Não, e tem mais uma coisa, mulherada, mulherada não, meninada, vocês que têm 12, 13, 14 anos, quando um menino estiver interessado em ficar com vocês, ou tiver se declarado para vocês, ou mandado uma carta, mandado um recado, eu sei que a primeira ímpeto de vocês é dizer assim: eu vou dar uma esnobada nele, vou contar para todo mundo, olha aqui, o fulano tá afim de mim. Não faça, porque ele vai se sentir humilhado. Se ele for rejeitado e
a privacidade daquilo que ele lhe falou for exposta, ele vai se sentir humilhado. E esses são os homens que no futuro têm a tendência, amiga, de pisar nas mulheres, de se vingar delas, para compensar o que aconteceu, ou por receio de que não aconteça de novo, entendeu? Então é muito importante que o homem, ele não tenha o seu ego ferido lá na pré-adolescência. Senão vai levar para a vida toda, né? Sabe aqueles canalhas, os psicopatas do coração? Geralmente eles foram gordinhos e rejeitados. É mesmo? E aí depois, quando eles emagreceram ou quando tiveram na sua fase adulta, conseguiram virar o jogo, e aí eles se vingam. Viu só? Ele começou lá atrás. É claro que né? se a essência dele for boa, assim, ele vai saber lidar. Se ele já tiver a predisposição, ele será pior do que ele seria. Vamos para mais uma pergunta? Ó, não vai aparecer. Não? Ah. Ele vai passar. Ah, tá aí, tá aqui. Sim, Sueli. Quais indícios indicam que meu companheiro teve uma relação com outra mulher sem ser eu? Ah, então. Depende se ele está apaixonado ou não e depende de quando ele teve essa relação. Então vamos, se está apaixonado ou não, qual é a diferença? A questão é o seguinte, quer ver, ó. Se ele não estiver apaixonado, você não vai saber. Ele vai disfarçar bem, tudo bem. Porque homem assim, se ele ciscou fora da casinha dele, foi apenas por sexo. Ele saiu daquele momento. Mais nada, não seria. Não, ele até esquece da pessoa, entendeu? Às vezes ele tá tendo uma relação sexual com a esposa e lembra da outra, para dar um up, ou se sentir super inteligente, super esperto, o pegador conseguir lá, conseguir aqui, todo aquele negócio de homem, né? Se esse homem estiver apaixonado, você vai saber, minha amiga, porque o cara, quando tá apaixonado, ele muda com você. Ele fica frio. Ele muda. Ele diminui, inclusive, a rotina do sexo em casa, entendeu? Agora sim, digamos que ele tenha saído com a amante hoje de manhã. Meu fio de novo. Meu fio, hoje saiu hoje de manhã. Saiu hoje de manhã com a amante e ele ejaculou com a amante. Saiba que a quantidade de esperma que ele vai ter pra você é menor. Mas não dá pra gente ficar medindo isso. Não dá pra ficar medindo, não dá pra ficar igual uma neurótica, né? Fazendo medição e tudo, não tem como. Mas é um parâmetro, a não ser, claro, que esse homem tenha o costume da masturbação. Ah, tá, porque aí ele já tá acostumado. Não, aí vai ser sempre aquela coisa ralinha, transparentezinha, né? Aí você não vai saber nunca. Agora, se seu marido viajou, aí ele voltou pra casa, depois de 3, 4 dias, e aquilo tá, meu Deus, igual leite condensado, ele é fiel a você. Agora, se não tiver... Se não tiver, amiga, aí torce pra ele ter se masturbado. É melhor não pensar nisso, né? Não. Vamos dar mais uma pergunta da rua, ó lá. Oi, Vanessa, eu queria saber como é que eu posso mostrar pra ele o que ela mais gosta. Voltando a Vanessa, vamos rever a pergunta que a garota fez, ó lá. Oi, Vanessa, eu queria saber como é que eu posso mostrar pra ele o que eu mais gosto. Como mostrar pro parceiro o que você mais gosta? Se você tiver coragem, abre a boca e fala. Se você for tímida, existem táticas simples. Quais são as táticas? Uma das táticas, você aluga um filme pornô, um DVD pornô, aí encosta do lado dele e diz assim, nossa, tão legal isso que eles estão fazendo, né? Uau! Já pensou se a gente fizesse assim diferente? Vamos testar? Entendeu? Pronto. Usa um outro exemplo. Ou então pega um filme sensual. Ou então pega, por exemplo, Uma Linda Mulher, aquela cena que eles estão em cima do piano e diz, eu quero que você faça igual. Mas eu acho que a mulher tem que parar de ter vergonha. Ter vergonha e começar a falar. E sabe qual é o problema muitas vezes? É que a mulher, ela quer agradar. Aí ela quer que o cara se apaixone, aí ela finge que tá gostando de absolutamente tudo. Só que depois de um ano ela já não aguenta mais fazer sexo com aquele cara, porque o cara tá crente que aquela maneira é a maneira que ela gosta, ela não suporta. Mas ele não é culpado, porque ela não fala nada. É ela. Ele vai adiantar? Nós já falamos aqui, as mulheres, elas enganam no sexo para conseguir amor. E os homens, eles enganam no amor para conseguir sexo. Caminhos diferentes, entendeu? Vamos a mais uma pergunta, olha lá, vamos ver qual é. A Ju gostaria de algumas dicas de como saber se um cara tímido está afim. Como que um cara tímido pode agir para você saber se ele está afim ou não? De alguma forma, o cara tímido, ele vai sempre buscar a mulher.
Entendeu? Não existe assim, não, ele me ama, mas ele nem olha pra minha cara. Se o cara não olha pra sua cara, se o cara não te oferece algum tipo de ajuda, ele não está interessado em você. O cara tímido pode ser que ele chegue perto de você e diz assim, não, eu te ajudo a fazer essas contas de matemática. Ele tenta de alguma forma a aproximação. O que você não pode tentar ter na sua cabeça que aquele cara que ele é o pegador, só porque ele se aproximou de você para fazer alguma coisa, não, ele tá afim de mim. Não. Mas o tímido, o homem, ele tem essa natureza do querer caçar. Se ele não caçar de forma alguma, nem queira ter relacionamento com ele. Porque se ele não é capaz de se aproximar de você para tentar algo, que dirá te pedir em casamento ou tomar alguma atitude na vida profissional, ainda, ou né? tentar resolver algum problema familiar. Aí vira aquelas mulheres que tem uns postes dentro de casa. Ah, não, gente, viver com poste ninguém merece. Não. Olha, quer saber dos livros todos da Vanessa de Oliveira? Toda vez que você vem aqui, as pessoas perguntam de tudo. Onde acha os livros? No seu site a gente encontra eles todos à venda ali, né? E eu fiz uma coisa bem legal. O quê? Quer ver, ó? Lá no meu site, lá no meu Facebook, na minha página Vanessa de Oliveira, hoje eu vou estar sorteando 3 livros sem segredos de uma garota de programa com dicas de sexo. Só que você tem que fazer uma coisa. Fazer o quê? Você tem que ir lá e compartilhar o post que é Eu amo o programa Mulheres, as dicas de sexo mais top da TV. Amanhã eu já vou estar fazendo esse sorteio. Aí a gente vai compartilhar. Isso, convido também o pessoal para entrar no meu site para conhecer as dicas de sexo completamente gratuitas, todos os livros que tem lá e assistirem agora os videozinhos que eu estou fazendo, que se chamam Acorda Amiga. Então, que é Acorda Amiga? Acorda Amiga. Então, o primeiro é Acorda Amiga, o subtítulo, Mulher Burra. Acorda Amiga, Entra mulher lá, burra? Acorda Amiga, Mulher Burra, para você saber o que é mulher burra, o que é uma mulher burra, como conquistar um homem, eu dou a fórmula, e como você se tornar inteligente. E de graça isso? De graça. Então, pra ver. Não, amiga, bem legal. Você já fez? Eu já fiz 3, só que eu postei um. Aí outra pra próxima semana. Ah, um por semana. Daí um também vai ter pro Acorda Amigo, que é como cuidar do seu pinto. Como cuidar do seu... Porque os homens não sabem higienizar, amiga, certinho, e limpar. Não? E aí quem atura? Mulherada. E sem falar que traz um monte de doença ainda, né? Na verdade, quem atura é a mulherada burra que não fala. Que aí finge... Sério. Aí finge que... Aí depois você vai ter o terceiro. Finge que não sentiu nada. Mas aí você vai ter... tudo normal. Você vai ter no site, tá? As informações todas do vídeo também. Como adquirir os livros, das palestras também. Entra no site da Vanessa, que tem tudo, vanessadeoliveira.net. Facebook, Vanessa de Oliveira, e Twitter, @VanessaSexual. Amiga, sempre um prazer aqui. Beijo pra você. Todo meu. Olha, se você quiser deixar suas perguntas já antes da Vanessa chegar, pode vir aqui, tá? Mandar pra gente, mulheres@tvgazeta.com.br, que você já vai ter suas perguntas guardadinhas.